Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Antônio Carlos Ferri, estamos iniciando mais uma aula aqui no curso de Segurança do Trabalho, Riscos na Construção Civil. Estamos na segunda aula que teremos no total de 4, tudo bem? Então vamos lá. Resumo da primeira aula. Na primeira aula que nós tivemos, nós tivemos uma pequena introdução na parte de construção civil, vimos todo o histórico, vimos a importância da construção civil no Brasil, no mundo, a importância para a economia de uma maneira geral, vimos as principais atividades que tem na construção civil, aquelas que mais causam acidentes, que tem acidentes numa obra, num canteiro de obras, e vimos também os seus impactos com relação ao decorrer das obras. Também vimos as definições de perigos e riscos, vimos todas as definições, vimos que tem lá nos dicionários, vimos na literatura, o que os autores dizem sobre perigos e riscos, e vimos também sobre exposição ao risco no local de trabalho. Então nós vimos um pouquinho de tudo isso. O que existe de risco nos locais de trabalho de uma maneira geral. E também que agora, na aula 2, nosso cronograma da aula 2, nós vamos falar sobre gestão de risco. De uma maneira mais abrangente, nós vamos ver o que é gestão de risco, nós vamos trabalhar algumas questões mais práticas, mais abrangentes, e outras mais focalizadas na construção civil. E tudo aquilo que nós iremos ver nesta aula também vai dar base para vocês aplicarem em outras áreas também, em outras aulas que vocês possam estudar ou ver em outros quesitos, em outros momentos aí com outros professores ou com outras pessoas que vocês forem estudar. Como, por exemplo, nós vamos trabalhar aqui muito na gestão de riscos e que vocês vão ver algumas terminologias, algumas coisas que vocês vão ver aí, provavelmente quando vocês estiverem aprendendo aí sobre PGR, GRO, vocês vão entender um pouquinho que algumas coisas vão estar muito relacionadas a esses novos documentos que estarão surgindo lá a partir de março de 2021, serão obrigatórios aí pelas adequações da nova NR1 e nova NR9 aí, tá bom? Então nós vamos falar de gestão de risco. Eu falo de gestão de risco mais específico também na construção civil. E nós vamos falar sobre análise de risco na construção civil. Então, vamos fazer uma análise de risco mais breve aí, para vocês entenderem o que é uma análise de risco e como fazê-la na construção civil. Tudo bem? Então, vamos lá aos nosso primeiro slide. Gestão de risco, né? A gestão de risco é um processo de gestão que permite a monitoração e o acompanhamento dos riscos durante a fase de operação da tarefa, né? Então, tem a tarefa, tem uma atividade lá na obra e nessa fase que a gente consegue fazer com que essa atividade seja executada, ou seja, essa atividade seja realizada de forma segura, porque nós já estamos fazendo toda a gestão. Então, a gestão já entende que nós estamos fazendo toda aquela situação, nós já fizemos todo o acompanhamento, todo o levantamento, toda aquela parte inicial, e agora nós só estamos fazendo a monitoração. E esse monitoramento é justamente a parte que nos dá base para entender que aquela atividade está sendo executada de maneira segura. Então, a gestão de risco, né, esse processo ele é composto de funções de identificação, né, dos perigos, como vocês estão vendo aí no nosso slide, identificação dos perigos, né, a avaliação dos riscos. Olha bem, isso daí também nos remete lá para as nossas aulas de avaliação química, né, que a gente tem lá a avaliação qualitativa e avaliação quantitativa, né? Então a gente sabe que as avaliações qualitativas é quando a gente vai lá no ambiente de trabalho e a gente faz toda aquela fase de reconhecimento e propõe uma medida de controle mesmo sem quantificá-lo, né? E a avaliação quantitativa é quando a gente já quantifica e coloca um tamanho através de estratégias e metodologias próprias, né? De acordo com a NR15, né, que tem toda aquela questão do anexo 11, que fala dos parâmetros, né? E aí a gente parte para as estratégias estabelecidas pela própria Fundacentro, AIRA, NIOSH e tudo mais. E aí a gente faz a comparação, né, do risco, né? A terceira etapa, né, nessa gestão de risco. O que é a comparação com o risco tolerado? Quando a gente faz uma avaliação de risco, a gente também vai aprender nas próximas aulas, né, sobre os métodos, né, de avaliação, né, que tem qualitativo, semi-quantitativo e quantitativo, que ele nos dá algumas ferramentas, nos dão parâmetros, nos dão números, né,
que, através desses números, a gente faz uma comparação com aquilo que diz as normas. Por exemplo, se a gente fazer uma avaliação de determinado agente químico que a gente consegue, por exemplo, 50 ppm, e lá na norma, né, lá na NR15, no anexo 11, diz que para aquele determinado agente químico o limite de tolerância é de 12 ppm, a gente sabe que a gente está acima do limite de tolerância. Então, essa é o que diz que é a comparação. Porque a partir daí também que a gente consegue dar as tratativas, né? O que aqui é o nosso outro passo, que é o tratamento do risco. Esse tratamento de risco nada mais é do que a gente estabelecer medidas de controle. Como que a gente vai tratar esse risco, né? Ele é uma situação que vai trazer consequências ruins para o trabalhador, para a pessoa que está exposta ou não. Então, essas são as 4 etapas, né? Que, segundo Cardella, né, em 1999, ele fez esse fluxo aí, né, que é a identificação de perigos, a avaliação dos riscos, né, comparação do limite com o risco tolerado e tratamento desses riscos, né, que vocês vão entender também que lá no PGR também tem todas essas etapas e que pode ser que mude uma palavra ou outra, mas são todas essas etapas também para serem cumpridas, tá bom? Então vamos lá, esse processo de gestão de risco, então lá vem de Cardella, 1999, né? Segundo também Todinov, né, que em 2007 é um outro estudioso desse ramo da gestão de riscos, né, ele entende que o processo de gestão de riscos operacionais ele atravessa 3 estágios: análise, estratégia e implementação, né? Então ele encontra-se nesse esqueminha desses 3 quadrantes aí que vocês estão vendo nos slides de vocês. A análise, né? Está ligado também com o slide anterior, naquelas 4 etapas que a gente viu. Então, análise, identificação de possíveis cenários de falhas, que são os cenários que a gente enxerga que poderá se transformar em situações ruins, né? Estimar a frequência e a consequência para cada cenário, com que frequência isso poderá acontecer, né? Durante quando o trabalhador estiver ali próximo, né? Priorizar os riscos de acordo com sua magnitude, eu vou priorizar de acordo com o seu tamanho, e estimar o risco total, de acordo com as matrizes, com as ferramentas que a gente utilizará para fazer depois toda a comparação e tudo, para a gente ver qual grande esse risco pode ser maldoso para as pessoas que estarão expostas, né? Estratégia, né? O segundo quadrante, estratégia. Evitar risco. Aí qual estratégia eu vou encontrar, eu vou buscar para que esse risco ao qual eu identifiquei, estimei, priorizei e né? Eu vou buscar para que eu consiga fazer com que esse risco não se transforme em uma situação ruim para o trabalhador. Então, se a gente retornar um pouquinho lá nas nossas outras aulas, né, dentro das nossas hierarquias de controle, então tem lá o primeiro é sempre eliminar risco, né? Então lá é buscar a eliminação na fonte, né? Eliminar na fonte ou, né, buscar o controle na fonte, né? Reduzir o risco através de técnicas adequadas, né? A quantificação e a redução do risco, né? Então eu posso evitar o risco, ou seja, eu posso eliminar o risco, eu posso também reduzir, né, a níveis aceitáveis e também transferir o risco parcial ou totalmente. E também tem aquela questão, né, que aí não é muito recomendável, que também é uma possibilidade não muito boa, que é o quê? De distribuir esse risco, né? Então, eu imagine que eu tenho 4 máquinas muito ruidosas em determinado local, ambiente, e elas são responsáveis, e eu tenho lá, e eu distribuo elas em 4 cantos do barracão, né? E do barracão, que elas estão centradas, e aí eu espalho ela mais próximas às aberturas. Tende a fazer com que a dissipação do ruído ela se torne mais fácil, e com isso diminua o ruído e posso transformá-lo em níveis mais condizentes com as normas, né? E não que seja a melhor solução, mas pode ser uma possibilidade, né?
E aí depois tem a questão, depois de implementei tudo essas estratégias, eu tenho a parte de monitorar tudo isso, né? Tudo isso está ligado também com as estratégias lá de Cardella, que a gente já viu lá atrás, né? Que são identificação de perigos, avaliação de riscos, comparação com risco tolerado e tratamento de riscos. E aí, né, segundo Todinov, ele já fala um pouquinho mais em 3 quadrantes que também nos direcionam para quase que muito próximo daquilo que diz Cardella. E aí nós vamos um pouquinho, né, nós vamos lá para a parte de gestão de riscos, né, na parte da construção civil, né, nós podemos aí trabalhar um pouco. Por conta de prazos, né, muito curtos e do número elevado de acidentes na construção civil tem se tornado, né, comum entre as construtoras e empreiteiras elaborar estratégias. Então, elas elaboram estratégias de gestão de risco justamente para que identificar ainda na fase de planejamento os riscos que podem haver no canteiro, né? E com isso é possível tomar ações para evitar problemas mais graves. Então, elas buscam essas estratégias a partir de uma gestão de riscos, né? dessa metodologia de gestão de risco, buscar lá ainda na fase de planejamento, buscar descobrir os possíveis riscos e assim tentar se precaver para essas situações ruins. E com a gestão de riscos também se consegue identificar ameaças que podem causar danos, né, acidentes e prejuízos para as construtoras e para as pessoas. Tudo isso por meio de uma análise física do ambiente também, né? Mas aí vocês perguntam, né? Como que a gente faz isso, Antônio? Como que a gente vai poder fazer isso? Simples, né? Identificar os seus riscos, né? Identifique seus riscos, né? Na parte de identificação dos riscos, a gente tem os riscos e ameaças devem ser identificados com o máximo de antecedência possível. Para isso, a gente tem que fazer uma análise do local de trabalho, levando em consideração 3 situações: as atividades que serão realizadas, os materiais que serão utilizados, as máquinas, equipamentos e ferramentas que serão necessárias para a utilização do trabalho. Então imagine bem, que atividade será realizada? Imagine então, vamos pegar como exemplo o pedreiro, né? Então a gente já tem em mente que lá vai ter o pedreiro. Então nós já sabemos em teoria o que o pedreiro faz, né? Mesmo antes de ele estar lá. Não é real ainda, mas a gente já sabe na prévia, na antecedência do que ele vai fazer, certo? Então a gente já faz uma descrição do que ele pode fazer lá. E aí, os materiais que serão utilizados. Então ele vai utilizar que materiais? Quais são as matérias-primas desse pedreiro nas fases que serão dessa obra? Então todos os materiais: cimento, argamassa, sei lá, outros tipos de materiais como pisos, azulejos e outros mais. E as máquinas e equipamentos que serão utilizados, sei lá, serra maquita, serra fita, não sei o que ele vai utilizar. Então faz o levantamento do que pode causar de risco. Aí, com essas informações, a gente já consegue, né, prever alguns riscos que oferecem perigo aos seus colaboradores, né? Mais que isso, você conseguirá, né, listar as medidas que precisa tomar para evitar os acidentes. E aí depois, classificar os riscos. Classificar os riscos é tranquilo, né? Você vai classificar entre físicos, químicos, biológicos, acidentes e ergonômicos de acordo com a classificação dos riscos, a NR5, um pouco também do que diz a NR9 e tudo aquilo que você já deve ter visto com aí um pouco mais, aí já viu, tão cansado de ver da classificação de riscos, né? Na NR9 fala dos 3 categorias de riscos: físico, químicos e biológico. Depois lá na NR9, desculpa, físico, químicos e biológicos. Na NR5 fala das 5 classes: físico, químicos, biológicos, acidentes e ergonômicos. Então você já consegue direcionar. Se eu encontrei um ruído, eu tenho que classificar ele de que jeito? Físico. Né? Se eu encontrei uma poeira, então eu classifico ele como químico. E aí sim, por diante e sucessivamente. Né? Aí eu já classifiquei o risco, que eu classifico entre verde, lógico, eu vou classificar também entre verde, vermelho, marrom, amarelo e azul, de acordo com o seu grupo. E depois eu vou, né, a monitoração do risco. Monitore seus riscos. Né? Com a identificação e classificação dos riscos feitas, a gente deve fazer um monitoramento. Né?
Essa é a melhor forma de garantir que tudo continue em ordem. Lembrando que aqui a gente está naquela fase prévia, nós estamos ainda, tudo aquilo ainda, estamos ainda naquela fase de análise ainda, né? E com a identificação e classificação dos riscos feitas, a gente pode fazer monitoramento contínuo. Essa é a melhor forma de garantir que tudo continue em ordem. Como consequência, isso reduz os riscos de acidentes aos quais os colaboradores estarão sujeitos durante o decorrer da obra. Se vocês não viram, vocês irão ver, né, um pouco de PCMAT, né, o que é o Programa de Controle Meio Ambiente da Indústria da Construção, e aí vocês vão entender um pouquinho de tudo isso, que lá já vai descrevendo todas as etapas da obra, um gerenciamento legal, né, e aí você vai classificar todos os riscos, e aí você vai entender tudo isso que a gente está falando também. Então, dentre esse monitoramento, a gente tem o proativo e o reativo. O proativo tem a ver com prevenção. Então, método que aplica ações preventivas para evitar acidentes, né? Então, se eu sei que eu vou ter trabalho em altura em determinada etapa da obra, eu já tenho atitudes proativas de elaborar projetos de linhas de vidas onde eu terei trabalhos em altura que estarão sujeitos à queda. Então é isso que a gente está dizendo. Se eu terei trabalho em altura e terão trabalho com objetos, e provavelmente vai ter o risco de quedas de objetos, eu também poderei bolar estratégias para que os objetos não venham a cair na cabeça ou sobre as pessoas que estão em patamares inferiores. Então tudo isso eu já tenho que bolar essas estratégias. Então eu já tenho que, através disso, isso é proatividade, isso é antecedência, isso é prevenção. E aí também tem a parte de reação, que é a parte reativa, né? Avalio, acompanho incidentes que já aconteceram, né? E simultaneamente eu proponho uma solução para evitar que ocorra novamente. E aí também essa parte de reação, reativo, tem a ver com o que? Corretiva, né? Infelizmente. Acontece quando isso? Quando existem os acidentes. Então dá para trabalhar das duas formas. A primeira que a gente deve, e é a preferência, é a parte de prevenção. Sempre prevenção. A prevenção é sempre a melhor parte. Sempre a única parte que a gente deve ter na nossa cabeça. Quando tem correção é porque falhou, é que existiu falhas, né? Ou por nossa parte de segurança do trabalho, ou de outras pessoas, ou por outras pessoas que deixaram que alguma coisa não funcionasse bem. Então, pensamos dessa maneira, né? A parte proativa, preventiva, é a melhor e a única opção para a segurança do trabalho. E a gente deve passar isso para as pessoas de uma maneira geral, a gente tem que passar isso para que todas as pessoas pensem igual. Mas você, profissional da área de segurança do trabalho, tem que sempre estar pensando em prevenção, tem que sempre ser proativo e nunca reativo e nem corretivo. Tá certo? Então, aí a gente vai avançar um pouquinho mais, né? Para mudar um pouquinho, a gente vai lá para análise de risco na construção civil, né? Já viu aí as classes de risco, a gente já viu aí algumas prioridades, parte de gestão de risco. Agora, uma análise de risco na construção civil. A gente faz análise de risco na construção civil como se faz em qualquer outro ramo de atividade. Qual que é a diferença? Aqui ela é muito característica, algumas situações são muito características e algumas são muito evidentes as situações. Então, são tão evidentes que se a gente não tomar uma iniciativa rápida, a gente se acostuma e os nossos olhos acham que aquilo lá é normal e a gente não pode deixar isso acontecer na vida da gente, principalmente nós, prevencionistas, né? Então, há riscos mais variados envolvidos em todos os processos, né? A execução da obra, por exemplo, né, apresenta riscos de acidentes a todos. Dentro dos escritórios, os riscos são financeiros, né? Então, todo lugar tem risco, né? E até os riscos financeiros, eles influenciam na obra. Se a gente pegar uma empreiteira qualquer, ela começa uma obra, tá, injeta dinheiro aqui, injeta dinheiro ali, pumba, falta dinheiro para pagar o salário, que jeito que o trabalhador vai trabalhar? Pagou atrasado, ele trabalha com
descontentamento. Descontentamento gera riscos psicossociais, que pode gerar acidentes dentro do ambiente de trabalho. Então, veja o quanto que é importante também uma empresa sadia, a empresa tentar se manter sadia nas questões financeiras também. Mas, embora a atividade da construção civil apresente muitos riscos, é possível evitar a maior parte deles, né? É importante evitar. Afinal, quando um colaborador trabalha em um ambiente seguro e confiável, olha bem, ambiente seguro e confiável, seu rendimento com certeza vai ser ainda muito maior. Ele trabalha mais confiante, então ele vai render muito. A tendência é que ele renda maior, ele renda mais, ele tenha maior rendimento. E com benefício você evita problemas graves para ele e a construtora, a empresa que você trabalha. E o seu trabalho como prevencionista não vai ficar evidente, porque assim, é fantástico, né? O trabalho de segurança do trabalho ele não é visto até que, ele não é percebido até que aconteça alguma coisa ruim. Então é melhor que que ele passe despercebido durante muito tempo. É bom que ele passe despercebido mesmo, né? Sempre falo, se for para alguém perceber alguma coisa, né, de ruim, que não perceba nada, né? Então que passe muito tempo sem ninguém perceber. Porque a maioria das vezes quando descobre que existe segurança é porque alguma coisa aconteceu de ruim, né? Então aí, ó, como identificar os riscos? A ameaça deve ser identificada o máximo antecedente possível e para isso é preciso analisar todo o local de trabalho. Quais atividades serão realizadas, quais materiais, a gente já viu isso um pouquinho mais atrás, então, como ela será desenvolvida, quais as ferramentas, e as 7 principais causas dos acidentes nos ambientes de trabalho são, a gente vai ver agora, né? Existem inúmeras causas, né? Existem inúmeras causas que podem resultar em acidentes de trabalho em um canteiro de obra. Mas a gente, aqui para facilitar, a gente tentou resumir 7 situações. 7 situações. Que a gente está falando de acidentes de uma maneira geral. Mas pode ser que depois aqui vocês percebam a falta de alguns. Porém, aqui a gente ilustrou aquelas que dão mais causas, tá bom? Vamos lá. Então, a indústria da construção civil é um dos setores mais importantes da economia do Brasil, como a gente já viu. Entretanto, é muito dependente de mão de obra. É muito difícil você automatizar a construção de, por exemplo, de ponte, a construção. Você melhora uma coisa aqui, automatiza ali, mas no geral é muito dependente de força humana, né? E com isso tem muita exposição. A gente já viu lá na questão de risco e perigo, tem muita exposição do ser humano. Com isso, consequentemente, os acidentes de trabalho nos canteiros de obra apresentam um número bastante significativos, né? Se a gente buscar lá no Anuário Estatístico da Previdência, construção civil é um dos ramos que mais acometem trabalhador a acidentes, né? Então é um dos que mais tem acidentes. Se a gente buscar lá, vocês vão perceber que é um dos que mais tem acidentes. Então, um dos quesitos que dão causa aos acidentes dentro de um canteiro é a desorganização do ambiente, né? Por mais que a gente saiba que as grandes construtoras, as maiores, né, elas têm uma preocupação em manter um ambiente bem agradável, bem organizado, aplicando ferramentas aí de organização e limpeza como 5S, ainda existem aquelas menores, né? Não porque elas não querem, porque elas tendem a um prazo, elas tendem umas dificuldades, entre outras financeiras e até de mão de obra, então elas acabam deixando algumas questões de ordem e limpeza para trás. Então fica muito bagunçado e é onde dão causas para acidentes de trabalho, né? Outra situação é falta de atenção. Quando a gente fala de falta de atenção aqui, é bom a gente, para vocês entenderem o seguinte, quando a gente está falando de falta de atenção, não é a falta de atenção, aquela falta de atenção jogando culpa naquela pessoa, por exemplo, quando ele se acidenta. Ele se acidentou por falta de atenção, né? Dando única e exclusiva culpa de determinada situação para aquela pessoa.
falta de atenção, ela é ocasionada por diversos motivos, né? O que deu causa para essa situação? De repente foi o companheiro do lado, veja bem, foi um outro companheiro e ocasionou uma distração no ambiente, uma distração no colega. De repente ele está com, isso se tem que se trabalhar. Essa falta de atenção foi ocasionada por um problema familiar, né, que esse trabalhador não foi identificado pela empresa e ele está em situação que não é muito boa e acaba se expondo, né? Então, a falta de atenção não é porque o trabalhador ele é desatento, ele tem essa característica intrínseca nele. Não, ela é desencadeada por fatores, pode ser fatores externos ao trabalho ou então até interno, né? Própria pressão do trabalho, situações como pressão por ter prazo para entregar a obra, aquela etapa da obra, aquele trabalhador tem que ser, então ele é pressionado, tem tudo isso, causa essa desatenção, acaba ocasionando isso. Então a gente tem que, antes de falar que essa falta de atenção é culpa daquela pessoa, a gente tem que imaginar o que ocasionou essa falta de atenção, o que deu causa para isso, tá bom? Pensem nisso. Uma outra situação é queda de materiais. Muitos materiais acabam caindo de patamares superiores de obras e acabam atingindo pessoas que estão mais embaixo, né, na parte mais embaixo das obras. E com isso tem situações ruins que acabam tendo acidentes muito graves, né? Então, aí a gente tem que tomar e tem que ter alguma atenção quanto a isso. Choques elétricos, as famosas gambiarras, acontecem demais nesse tipo de ramo de atividade. Na indústria, na metalurgia também acontece muito. Mas por quê? Principalmente em situações em que, nas pequenas obras, né, o pessoal costuma fazer muito emenda de fio, extensões sobre extensões, muitas emendas, qualquer um vai e encata fio, né, emenda, coloca fio nos painéis, e com isso acaba tendo os choques elétricos e até mortes, muitas mortes, né. Outro, queda em altura, né? Esse é um dos que mais afetam os trabalhadores da indústria da construção, é a queda do próprio, né? Quando está fazendo alguma coisa em altura e que não usa o cinto, não usa os equipamentos de segurança para trabalhar em altura corretamente, ou não usam de maneira nenhuma, né? Ou por outros motivos, né? Acabam cometendo e caindo, né? daquele local. Outra situação é a falta de sinalização dos ambientes, né? A falta de sinalização nesses lugares muitas vezes é muito ruim. E obras pequenas, médias e pequenas, né, é pior. As grandes obras, né, acabam se favorecendo, porque são mais até fiscalizadas, não que as menores não são, elas até são, mas as maiores são demandas mais exigentes dos auditores, e os auditores são poucas pessoas, então eles vão por demandas, eles não vão apenas porque eles gostam de, eu vou ali porque ali eu quero. Não, eles vão por demanda, eles vão às vezes por denúncia, então eles vão de acordo com, porque eles são muito poucos. Por exemplo, na região de Araraquara nós estávamos até pouco tempo com um auditor, uma auditora fiscal apenas, muito competente, diga-se de passagem, entende muito de ergonomia, de higiene ocupacional, de muitas NIs aí, então e o que acontece? Ela acaba se sobrecarregando, então ela tem os trabalhos de campo e trabalhos administrativos, porque não é só uma coisa, então e atende uma região muito vasta, né? E acaba não tendo todo esse tempo suficiente e que deveria de atender. Então, tudo isso também, a falta de sinalização é gigante. Então, e outro é o manuseio de máquinas, máquinas portáteis, máquinas, entre outras, que acabam contribuindo para os acidentes também. Então, esses são os 7 principais. Tem outros, como fatores ergonômicos, outros fatores aí que a gente poderia colocar aí também, mas esses são os principais, não que são os únicos. E aí, pessoal, só para vocês entenderem um pouquinho também, ó, eu coloquei aí para vocês, né, esse quadro aí, que é para ilustrar o seguinte, ó. Dentro de uma obra a gente tem muitos fatores de risco que podem ocasionar em acidentes do trabalho também.
né? São eles que são os fatores administrativos da obra. Então tem os riscos contratuais, riscos de engenharia, riscos econômicos, riscos administrativos e risco político, né? Risco político é mudança de legislação que acontecem, que de repente influenciam negativamente no andamento da obra, quebras de contrato, e aí quem é mais afetado é o trabalhador. Riscos administrativos, né, são tudo isso. E também tem a parte dentro dos riscos administrativos, são a parte do risco econômico, né? Às vezes a condição da empresa ela começa bem, de repente acontece alguma coisa no meio do caminho, a obra tem de sofrer uma influência negativa na parte financeira e ela começa a sofrer intercalços, né? E atrasa pagamento, atrasa salários, e isso contribui para que o trabalhador receba atrasado, ele trabalha desanimado, e com isso, como eu disse lá atrás, ele acaba se expondo mais. Riscos de engenharia, por exemplo, um cálculo errado, onde a parte de geologia não faz os cálculos corretos, se o solo é arenoso, se o solo é bom, se o solo foi feito a compactação legal e não foi feito, tudo isso influencia para que o solo ceda. Então isso tudo, dê uma olhada, perceba que tudo isso são riscos que aparentemente não é de segurança do trabalho, mas acaba influenciando lá em quem está lá na obra, né? Aqueles mais vulneráveis. Eles são os mais vulneráveis, na verdade. Então, quando vocês tiverem tempo, façam uma pesquisa, tire um print dessa tela, se quem puder, para vocês entenderem do que eu estou falando, tá bom? Então, esse é um pouco do que a gente tinha para falar para vocês. Agradeço, né, a presença aí de essa interação, essa junção de saberes aí, e que vocês tenham um excelente dia aí, continuem com a gente, né? Estamos aí no YouTube, no canal no YouTube. Deixe seu like lá pra gente saber que vocês gostaram. Se não gostou também, vai lá e deixa um comentário, né, dizendo, preciso melhorar aqui. Lembrando que esse canal, esses vídeos, eles têm a finalidade apenas de instruir, de ajudar aquelas pessoas com pouca experiência e que queiram ter informações com conteúdo simples e objetivo, né, para aprender um pouco sobre determinados temas. E ative o sininho para quem quer receber notificação de novos conteúdos, de novos vídeos. E também para quem quiser pode se inscrever lá, que é interessante para a gente, tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.